Você já passou noites em claro com aquela pergunta martelando na cabeça: qual é o meu propósito? E por todo lado, a cultura ao seu redor parece gritar as mesmas respostas. Siga seus sonhos, encontre sua paixão, escreva sua própria história. Mas vamos ser sinceros, essa busca toda te deixou mais perto de uma resposta? Ou só mais perdido e ansioso? A verdade, vinda de uma perspectiva profunda e muitas vezes esquecidas, é que a resposta não está dentro de você. E essa, eu prometo, é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Nossa cultura é obcecada pela autorrealização. Dos livros de autoajuda às palestras motivacionais, a mensagem é sempre a mesma. O universo do seu propósito gira em torno de você. Você é o herói da sua própria jornada. E a pressão que isso gera é gigantesca. É a ansiedade de ter que escolher a carreira perfeita, o parceiro perfeito, o caminho perfeito. A sensação é que, se você cometer um erro, pode desperdiçar todo o seu precioso potencial. Essa mentalidade nos coloca numa esteira de frustração que nunca para. A gente olha para o lado, para as redes sociais, e o que vemos? Um desfile de vidas, de gente que parece perfeita, pessoas que encontraram suas paixões e agora vivem cheias de significado, enquanto nós ainda estamos tentando entender o primeiro capítulo do nosso manual de instruções. Essa busca sem fim nos deixa paralisados e exaustos. Vivemos com a sensação de que estamos sempre falhando em atingir um ideal que nós mesmos ou a cultura criamos. E o mais perigoso acontece quando trazemos essa mentalidade para a nossa fé. Começamos a enxergar Deus como uma espécie de gênio da lâmpada cósmico, cujo trabalho é nos ajudar a realizar os nossos sonhos e abençoar os nossos planos. A fé vira só mais uma ferramenta de autoajuda. Mas as Escrituras nos mostram que o ponto de partida para essa conversa é radicalmente outro. A agonia, o fardo de ser o centro, isso causa uma agonia na vida das pessoas. Toda essa pressão de ser o centro do nosso próprio universo gera uma agonia silenciosa. É o fardo de ter que inventar um significado para a vida a partir do zero. É um peso que nenhum de nós foi projetado para carregar. A sensação é de estar à deriva num oceano sem mapa, com a responsabilidade de ter que desenhar o continente onde seu barco deveria chegar. E essa dor fica ainda maior quando a gente percebe o quanto somos inconstantes, frágeis. Aquela paixão que parecia te consumir no ano passado, hoje ela parece meio morna, não é? Aquele sonho que era o seu grande objetivo de vida, agora parece meio vazio, e a cada desejo que muda, a cada beco sem saída, o medo se instala. Será que eu fiz a escolha errada? Será que eu perdi minha chance? Estou desperdiçando minha vida? Essa angústia não é um defeito seu, é um sintoma. A teologia reformada nos ensina que a raiz desse problema é muito profunda, fincada na própria condição humana. O livro de Gênesis nos mostra que quando o ser humano se rebelou contra Deus, ele não apenas quebrou uma regra, ele inverteu a ordem de todo o universo. Ele se colocou no centro, um lugar que só Deus deveria ocupar. O apóstolo Paulo, em Romanos, dá um diagnóstico preciso dessa condição. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. O problema não é que não conseguimos encontrar o caminho, é que por natureza nem sequer procuramos no lugar certo. Nosso coração, desorientado, busca propósito em coisas que não podem dar conta do recado. Carreira, relacionamentos, reconhecimento, prazer. Essas coisas são como ídolos. Prometem tudo, mas no final não entregam nada.
É por isso que essa busca por propósito centrada em nós mesmos é tão angustiante. Estamos pedindo a um espelho que nos diga quem somos, quando, na verdade, fomos criados para refletir uma imagem muito maior. A agonia que você sente não é um sinal de que você fracassou. É um eco da verdade de que você foi criado para algo e alguém infinitamente maior do que você. Onde está a solução? A solução? O plano soberano para a glória dele. É exatamente aqui que o roteiro da nossa vida tem uma virada de 180 graus. Essa é a solução para a sua busca. Não for olhar ainda mais fundo para dentro de si, mas olhar para cima. E se o seu propósito principal não for a sua felicidade ou a sua realização, mas a glória de um Deus que, antes de você existir, já tinha um plano perfeito, a teologia reformada nos liberta desse fardo do eu, ao nos apresentar uma verdade gigante, resumida em um princípio. Só lhe deu glória. A glória somente a Deus. O apóstolo Paulo resume isso de forma incrível em Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos desempacotar isso. Dele significa que tudo começa em Deus. Por meio dele significa que tudo é sustentado pelo poder de Deus. E para ele significa que o objetivo final de tudo é a glória de Deus. Você não é um acidente. Você não é um projeto solo. Você foi criado de Deus, é sustentado por Deus e seu propósito final é viver para Deus. Essa verdade aparece em toda a Bíblia. Em Isaías 43:7, o próprio Deus diz sobre o seu povo: a todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, e que formei e fiz. O seu propósito não é algo que você precisa inventar, é algo para o qual você foi criado. Glorificar a Deus não é torná-lo mais glorioso, ele já é infinito em glória. Significa viver de um jeito que mostra, reflete e aponta para a glória dele. É alinhar a nossa pequena história com a sua grande história. Mas, e o meu propósito individual? Como é que fica? Você pode perguntar. É aqui que uma ideia, que às vezes assusta, se torna um dos maiores confortos que existem. Em Efésios 1, Paulo nos diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você percebe o quão radical é isso? Seu propósito fundamental não é uma carreira, um status ou uma conquista. Seu propósito fundamental é uma identidade. Filho de Deus. Antes que o tempo existisse, o plano de Deus para você era que em Cristo você fosse adotado na família dele. Seu propósito não é algo que você faz, mas alguém a quem você pertence. O centro de tudo isso é Cristo. Colossenses 1,16 nos diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Se Cristo é o agente e o objetivo de toda a criação, então nosso propósito só pode ser encontrado nele. E qual é o objetivo final de Deus para nós em Cristo? Romanos 8:29 nos dá a resposta: sermos conformes à imagem de seu Filho. Este é o propósito de Deus para você, que em cada circunstância da sua vida, pela ação do Espírito Santo, você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Não se trata de encontrar o emprego perfeito, mas de ser um trabalhador que reflete Cristo. Não se trata de ter a família perfeita, mas de amar sua família como Cristo ama a igreja. O seu propósito não é um o quê, é um quem. Descanse na soberania de Deus. Então, o que a gente faz com essa verdade na segunda-feira de manhã? Essa perspectiva não apaga nossas escolhas, mas as liberta.
Ela nos liberta da tirania de ter que encontrar o grande propósito para justificar nossa vida. Em vez disso, ela nos chama para a fidelidade nas coisas comuns. O apóstolo Paulo nos dá a aplicação mais prática possível em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito não está mais em uma grande coisa, mas em fazer todas as coisas, até as mais simples, com uma nova direção. O estudante pode glorificar a Deus estudando com dedicação. O pai pode glorificar a Deus trocando uma fralda com paciência. O artista pode glorificar a Deus buscando a beleza e a verdade. A pressão se foi. O que resta é um convite para sermos fiéis exatamente onde estamos. Essa verdade também nos dá um descanso profundo na soberania de Deus. Muitos de nós vivemos com o medo terrível de errar o alvo ou sair da vontade de Deus, mas a doutrina da providência nos garante que Deus está no controle de tudo. Como lemos em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o bem aqui não é necessariamente o nosso conforto, mas nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Isso significa que Deus, em sua sabedoria, usa até as nossas falhas, nossos desvios e nossos sofrimentos para cumprir seu propósito em nós. A cruz nos ensina que o caminho do propósito muitas vezes passa pelo vale. No fim das contas, meu amado irmão, minha amada irmã, descobrir o propósito de Deus para a sua vida não é um exercício de autodescoberta, mas de autorrenúncia. Não é sobre se encontrar, mas sobre se render a Cristo. A alegria não está em encontrar um propósito gigante para você, mas em descobrir que você pertence a um Deus gigante, a um Deus poderoso, soberano, eterno, imutável. A busca terminou. Não porque você encontrou todas as respostas sobre o que fazer, mas porque você encontrou aquele a quem sua vida pertence. O convite não é para se esforçar mais, mas para descansar nele. Não é para construir seu próprio reino, mas para se entregar ao Rei, o dono das nossas vidas, o dono de tudo, o Criador de todas as coisas. Se esta mensagem trouxe um alívio para o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre esse descanso. E comente aqui embaixo como essa verdade muda a sua forma de enxergar o propósito de Deus para cada um de nós. Ore comigo nesse instante. Pai eterno, obrigado porque o Senhor tem propósitos na vida dos teus filhos, na igreja, em nossa família, que possamos nos render a Ti, entender que Tu és soberano, aquele que dirige as nossas vidas com mãos de poder. Nós não temos condições de fazer nada, absolutamente nada, se o Senhor não agir em nossas vidas, se o Senhor não estiver cuidando de nós. Obrigado pelos Teus propósitos na minha vida, obrigado pelo trabalho, obrigado pela família, obrigado pelo Teu povo que anda contigo, que tem intimidade contigo. Obrigado por nos ajudar, Senhor, em nossas tarefas diárias. Obrigado por nos ajudar a cumprir os Teus planos, que são perfeitos. Que possamos seguir com fé, crendo que Tu és o Deus perfeito, soberano, o dono de todas as coisas. Nos submetemos a Ti, ó Pai. Tu és o Criador de todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas. Confiamos a Ti, ó Pai, a nossa vida. Descansamos na Tua soberania, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus querido, ajuda a cada irmão, a cada irmã que nesse momento está passando por algum problema, alguma dificuldade. Que esta palavra possa trazer alívio ao coração que está cansado, possa trazer refrigério
aquele que está sofrendo, aquele que não sabe mais o que fazer da vida. Que essas pessoas, ó Pai, confiem nos teus planos, na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem um propósito em tudo que acontece na vida dos seus filhos, da tua igreja. O teu povo, ó Pai, neste momento, está orando comigo. O teu povo, nós somos a tua igreja, o teu povo, nos rendemos a ti, ó Pai, debaixo da tua graça, do teu amor, da tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nos conduza, Senhor, com tuas mãos de poder. Em nome de Jesus. Amém.